Olá, tudo bem? Nosso encontro de hoje, vamos trabalhar com as transformações e análise imediata. Vamos diferenciar e caracterizar os fenômenos físicos, os fenômenos químicos, os estados físicos da matéria, o que vem a ser um critério de pureza, para identificar uma substância pura ou uma mistura. Vamos também identificar para você os processos de análise imediata, ou seja, processos que determinam a separação dos componentes de uma mistura. Vamos então conhecer os fenômenos físicos que estão agregados, associados aos estados físicos da matéria, que são os três que você certamente reconhece: o estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso. Nesse particular, é interessante que venha a ser lançado aqui três questionamentos. Quais são eles? O primeiro deles: como os profissionais da área de química conseguem identificar em uma amostra de material se ela é uma mistura ou uma substância simples? Como os técnicos em química identificam numa amostra de um determinado material se você tem uma substância pura ou se tem uma mistura? Em uma mistura de água e óleo, quais são os processos mais utilizados para a separação dos componentes? Qual é o melhor processo para você separar a água do óleo? Como é feita a separação dos diversos componentes do petróleo para a utilização em nosso dia a dia? E no petróleo, onde você tem vários componentes, entre eles principalmente os hidrocarbonetos, como é que você faz a separação desses componentes? Separação da gasolina, do querosene, do óleo diesel, que são componentes do petróleo. Para respondermos a esse questionamento, temos que primeiro deixar bem claro para você que os fenômenos físicos são aqueles onde não ocorre alteração na estrutura da matéria. Ou seja, as partículas que constituem a substância água, imagine você na forma sólida, o gelo, são as mesmas partículas que constituem a água na forma líquida e na forma de vapor ou até na forma gasosa. A única diferença que você percebe aí é a diferença entre a energia cinética dessas partículas. Ou seja, as moléculas de água no gelo estão muito próximas, com uma intensa força de atração, eu diria interação entre elas. Já quando você fornece uma certa quantidade de calor, uma fonte de calor, pode ser através do sol, e esse gelo vai fusionar, vai derreter, você tem uma maior energia cinética para as moléculas, e elas começam a se distanciar, passando para o estado líquido. Se você continuar fornecendo energia, você pode estar passando para o estado de vapor na água, e as moléculas se distanciam ainda mais, tendo uma maior liberdade. Então você percebeu? A água é mesmo, H2O sólida, H2O líquida ou H2O vapor. O que você tem de diferença é a distância e a atração entre as partículas. Muito pequena a distância e uma alta força de atração no estado sólido, muito grande a distância no estado gasoso e uma pequena força de atração. Nesse particular, é também interessante você observar que os fenômenos, sejam eles físicos ou químicos, estão ao nosso redor. Por exemplo, fenômenos que estão no nosso cotidiano, uma poça d'água com a iluminação do sol e a água evaporando. O gelo que eu citei derretendo, a fusão da água. Ou a água na ebulição, na chaleira, na sua casa para passar o café. A passagem da corrente elétrica por um condutor. O apodrecimento de uma fruta, um fenômeno que é associado à ferrugem, à oxidação do ferro, de um material metálico. O ferro é um bom exemplo. Todos esses são fenômenos. Agora, devemos diferenciar que nesses fenômenos que eu citei, o fenômeno físico, eu enfatizo, é aquele onde não há alteração na estrutura da matéria. Veja, eu trouxe aqui então para você a identificação de um fenômeno que é exatamente o inverso do fenômeno físico, que é o fenômeno químico. E nos fenômenos químicos acontecem as reações químicas. Essas reações químicas acontecem no meio atmosférico, gasoso, acontecem no meio aquoso, nos rios, nos oceanos, nos lagos. No interior das células, onde nós temos uma quantidade muito grande de água. No meio sólido, no solo, através dos minerais, na crosta terrestre. E esses fenômenos químicos são representados através das equações químicas, que vem a ser uma equação. Você tem
uma situação inicial, um antes, um estado inicial, que nas equações químicas nós chamamos de estado inicial ou reagentes. Aí você tem uma pequena flechinha, uma seta, melhor dizendo, indicando o sentido da reação para um estado final, que vem a ser o produto ou os produtos. Eu trouxe aqui equações representativas desse processo. Veja, a equação de formação da água. Eu tenho aqui duas moléculas da substância hidrogênio, o gás hidrogênio. Veja que cada molécula é formada por 2 átomos de hidrogênio. Eu vou colocar no mesmo ambiente um sistema, que pode ser um reator, trocando em palavras mais simples, uma panela de pressão dos químicos, com ação de pressão e temperatura, que normalmente são os fatores que interagem numa reação química. Com uma molécula do gás oxigênio, que é formada por 2 átomos de oxigênio. Aqui está a seta indicativa do percurso da reação, formando 2 moléculas da substância água. Você percebeu por que é um fenômeno químico? Porque houve alteração na estrutura da matéria. Aqui você tem 2 átomos de hidrogênio representando uma molécula, e esses 2 átomos têm que sofrer um rompimento. Há uma quebra da ligação entre os átomos de hidrogênio, há uma quebra, um rompimento das ligações entre os átomos de oxigênio e um rearranjo, uma reordenação desses átomos, colocando o oxigênio no centro da estrutura e os 2 hidrogênios à esquerda e à direita. Esse rearranjo representa um fenômeno químico. Eu trouxe para você também uma segunda equação. Essa segunda equação química que eu trouxe representa a equação de combustão do etanol. O álcool que nós temos à nossa disposição, por exemplo, nos postos de combustíveis. E que no nosso país é originário em grande quantidade, ou praticamente totalmente, da cana-de-açúcar. Muito bem, aqui nós temos a molécula do etanol, formada por 2 átomos de carbono, 6 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Veja a sua estrutura na forma de bolinhas aqui. Na presença, então mais quer dizer que vai haver contato com 3 moléculas do gás oxigênio. Veja que cada molécula do gás oxigênio é formada por 2 átomos de oxigênio. Aí a seta, indicativo do sentido da reação, com a formação dos produtos. Quem são eles? As 2 moléculas do gás carbônico, ou dióxido de carbono, com mais 3 moléculas de água. Veja que houve um rearranjo. Os átomos de carbono no primeiro membro, ou nos reagentes, estavam ligados entre eles e por si com átomos de hidrogênio e oxigênio. Já no segundo membro, os átomos de carbono estão ligados apenas aos oxigênios. E o oxigênio ligado, por sua vez, a 2 átomos de hidrogênio. Esse rearranjo, essa modificação nas estruturas, caracteriza um fenômeno químico. Nesse particular, essa reação é de combustão, e numa reação de combustão há sempre liberação de energia. No nosso caso, na forma de calor. Esse calor vai ser aproveitado e transformado essa energia calorífica em energia mecânica, que movimenta os nossos automóveis. Então, nesse aspecto, as transformações químicas devem ficar bem claras para você, que são representadas pelas equações, e ocorre um fato interessante, que é bom que você comece a se despertar para isso. Balanceamento. O que vem a ser isso? A quantidade de átomos de um mesmo elemento químico, por exemplo, na equação de combustão do álcool, você tinha 2 átomos de carbono no primeiro membro, certo? O C2. Ela é mantida no segundo membro. 2 átomos de carbono, só que na forma de CO2. A quantidade de átomos de hidrogênio. Então você tem 6 átomos de hidrogênio no primeiro membro, associados, agregados à molécula do álcool. É a mesma quantidade de átomos do elemento hidrogênio no segundo membro, só que na forma da água. O 3DH2O, 3 vezes 2, 6. E também a quantidade de átomos de oxigênio. Você tem ali, no primeiro membro, uma quantidade de 3 de O2. Então, 3 vezes 2, 6 átomos de oxigênio. No segundo membro, você tem a mesma quantidade de átomos do elemento oxigênio, 6. Isso nós chamamos de balanceamento. Então, confirmando, átomos de um mesmo elemento químico em quantidades iguais no primeiro membro e no segundo membro. No estado inicial, reagentes, no estado final, produtos. Correto? A partir daí, podemos identificar naquela coloração acinzentada para a coloração alaranjada, avermelhada, no estado oxidativo do ferro. Também, quando você coloca um comprimido efervescente, um copo de água, essa efervescência é um sintoma de que a reação está ocorrendo. É uma identificação, liberação de gás carbônico. Muito bem? Precipitado. O que vem a ser o precipitado? Cozinha o ovo. A clara do ovo, antes de cozer,
ela é bem transparente. Quando você faz o cozimento, ela fica completamente branca. É uma identificação de um fenômeno também químico. Bateria dos automóveis. Como é conduzida a corrente elétrica? Você coloca ali uma solução aquosa com, basicamente, ácido sulfúrico. E esse ácido vai ser ionizado, vai liberar íons, vai ocorrer uma transformação química com o movimento dos íons para os polos opostos. Então, essas alterações macroscópicas identificam os fenômenos ou as reações químicas. Podemos agora ir para os critérios de pureza. Que vêm a ser os critérios de pureza? São constantes físicas que permitem aos técnicos e químicos que trabalham especialmente nessa área, principalmente em laboratórios, identificar se uma determinada amostra de um material você tem uma substância pura ou tem uma mistura. A identificação, através dessas constantes físicas, passa por exemplo, ponto de fusão, temperatura em que um sólido passa para líquido. Ponto de ebulição, temperatura em que um líquido passa para vapor. Solubilidade, densidade ou massa específica, condutividade elétrica. Observe então aqui algumas constantes físicas que identificam os critérios de pureza. Por exemplo, para a água, para o etanol, álcool comum da cana, para o benzeno sólido, que é um solvente industrial muito enérgico, para o benzeno líquido. Aí o que eu apresentei para você? Pontos de fusão. Considere que esse ponto de fusão para a água e para as demais substâncias que eu apresentei, estamos na pressão de uma atmosfera, correto? Muito bem, então ponto de fusão a 0 graus para a água. Se esse valor não for 0 graus para a água, não é substância pura água. Ah, agora que eu entendi. A identificação desse valor 0 caracteriza a substância pura água, certinho. Igualmente, para o ponto de ebulição, se não for 100 graus para a água, exatamente 100, não é a substância pura água. 102, 103, 98, não é substância pura água, é uma mistura. Está percebendo? Da mesma forma, ó, a densidade da água considerada a 25 graus Celsius, porque a temperatura influencia na densidade para uma mesma massa. Ela faz a variação de volume, né? A densidade é a razão entre a massa e o volume. Para uma massa constante, o numerador dessa relação é constante, a variação da temperatura faz variar o volume e essa relação vai ter uma diferença. Então, por isso eu caracterizei a 25 graus. E a densidade da água é 1. Então, se essa densidade for um valor superior ou inferior, não é água, é uma mistura. Da mesma forma, eu fiz para o etanol, temperatura de fusão e ebulição, veja, estou circulando para você observar. A solubilidade do etanol. Ele é solúvel em clorofórmio e água, são dois solventes. Água, evidentemente, tranquila, né? Mas o clorofórmio é um solvente industrial bastante utilizado, né? O tricloreto de metano que nós chamamos. Veja, a densidade dele é bem inferior à da água, né? Dá para se diferenciar a água do etanol pela densidade, entendeu? Também em relação ao benzeno, os pontos de fusão, pontos de ebulição, veja que são os mesmos para a substância sólida ou líquida. Só há uma diferenciação na densidade, já que o estado físico influencia na densidade. 1 para o estado sólido e 0,9 para o estado líquido. Então, esses valores você encontra identificando essas substâncias. Mas você diria, eu tenho uma amostra de determinado material. Como é que eu vou saber, de uma forma bem simples, se é uma substância pura ou se é uma mistura? Uma boa maneira, prática e simples, é através da determinação dos pontos de fusão e ebulição. Um exemplo clássico, vamos pegar água destilada, né, e vamos pegar água misturada com sal, uma salmoura. E vamos identificar as temperaturas através de um diagrama que eu vou apresentar a você, né, da temperatura de fusão e ebulição da água pura e da temperatura de fusão e ebulição da mistura de água com sal. Então, veja o que eu trouxe aqui para você. Aqui nós temos um diagrama, né, onde no eixo vertical você tem a variação da temperatura em graus Celsius, no eixo horizontal a grandeza ou a variável tempo, e eu tenho aqui a substância pura água. Evidentemente aqui o meu negativo, né, por favor, subentenda aqui, por exemplo, -5, uma temperatura negativa de um freezer, e eu estou aquecendo a água na forma sólida, o gelo. Quando você chega exatamente a 0 graus, estou na pressão de uma atmosfera, não esquece, tá? A água entra em fusão. Então, durante esse intervalo de tempo, do ponto 1 até o ponto 2, nós temos uma mistura do estado sólido e do estado líquido. E ocorre o fenômeno da fusão. Uma vez que toda a água tenha passado do sólido para líquido,
A temperatura, através da observação de um termômetro, o termômetro é aí um equipamento fundamental nessa experiência bem simples, ele registra um aumento. E esse aumento diz que toda a água se fusionou, passou para líquido. Então você tem um aumento da temperatura chegando a 100 graus. Não esqueça que você está na pressão de uma atmosfera, ao nível do mar. Ela entra em ebulição. Entrando em ebulição, o termômetro registra uma constância na temperatura. Permanece nos 100 graus. Você pode observar isso, né, pela visualização na escala de temperatura do termômetro. Isso identifica, então, uma ebulição. Estou passando do estado líquido para o estado vapor com aquecimento. Então, a partir do aumento da temperatura 101, 102, nós fizemos toda a ebulição da água e entramos no estado gasoso. Na verdade, ela entra primeiro no estado de vapor, para depois gasoso, né? Aqui é uma identificação mais de caráter superficial nas mudanças de estado físico. Observe aqui de uma forma bem clara, quero que se entenda o mais importante do diagrama. Durante a mudança de estado físico, durante a fusão e durante a ebulição da substância pura, você tem uma temperatura constante. Então a reta ela é paralela ao eixo dos tempos, correto? O que já não acontece para uma mistura. Veja que eu trouxe então um diagrama de uma mistura. Uma água com sal, uma salmoura. E nessa salmoura, o que você vai ter? A mistura da água com sal e uma temperatura inicial negativa, aumentando com o acréscimo de calor. Chegando na temperatura de fusão, já que você tem água e sal, essa temperatura não se mantém constante. Como é que eu observo isso? Pelo termômetro. Ela continua variando e você vai ter, na verdade, um intervalo de fusão. O que representa esse intervalo de fusão? Durante o tempo em que a água com o sal já passando do estado sólido para o estado líquido, a temperatura continua aumentando, de uma forma menos intensa, né? Mas continua aumentando. Na verdade, o que está acontecendo aí, se você observar, e quando ocorre a ebulição dessa mistura, é bem fácil entender, a evaporação da água altera a concentração da solução. Você tem o soluto, que é o sal, por assim dizer, e o solvente, que é a água. Então, com a ebulição, a água passa para vapor, há uma alteração da concentração entre a água e o sal e uma alteração na temperatura de ebulição. Isso acontece em qualquer mistura. Então, para aí, se eu colocar mais sal ou menos sal, esse intervalo de ebulição pode se alterar significativamente. Faça uma experiência simples, né? Pegue a água do mar e a água pura, a água destilada, e faça a fervura de ambos. Você vai ver que a fervura da água pura, na pressão, de uma atmosfera, vai ocorrer exatamente a 100 graus Celsius. E da água do mar vai ferver a 102, 103, 104 graus, dependendo da quantidade de sal que você tem lá dentro. Correto? Então ficou claro? Substância pura, temperatura e mudança de estado físico constante. Mistura, temperatura e mudança de estado físico variável. Tem um intervalo. Muito bem, a solubilidade é o nosso segundo critério de pureza. A solubilidade é uma grandeza que define-se a partir da quantidade de um soluto, por exemplo, sal de cozinha, que você dissolve num solvente, água. Só que é bem verdade que a solubilidade tem alguns fatores que são dependentes. Por exemplo, temperatura. Conforme estiver a água aquecida ou água fria, você tem uma quantidade maior ou menor de sal dissolvido. Veja, por exemplo, você vai dissolver o açúcar na água gelada para preparar um suco de frutas. A quantidade de açúcar se solubiliza bem melhor na água aquecida. Também temos que levar em conta a natureza do solvente. Por exemplo, o sal de cozinha, ele é bastante solúvel na água, mas ele não é solúvel na acetona. São solventes diferentes. A água é um solvente e a acetona é outro solvente. Temos que considerar também a pressão, principalmente para dissolver gases em líquidos. Processos de envasamento, em fabricação de refrigerantes. Então, a hora que vem na fase final, vai colocar o CO2 no refrigerante, você tem que aumentar a pressão para que o gás fique confinado dentro do líquido. Então, o gás é o soluto e o líquido, o refrigerante, é o solvente. Se você não aumentar a pressão, você não consegue confinar o gás ali dentro. Então, isso prova que a pressão também interfere na grandeza da solubilidade. Eu trouxe aqui para você um quadro que registra alguns valores de solubilidade de algumas substâncias, que são os solutos. No caso, o açúcar, soluto é aquele que eu vou dissolver
no solvente. Então, eu vou dissolver o açúcar, por exemplo, na água. O açúcar é o soluto e o solvente é a água. Eu trouxe o cloreto de sódio, que é o componente principal do sal de cozinha nossas casas, né? O iodo, usado, por exemplo, em PVPI, né? Medicamentos que usam na cicatrização, né, de ferimentos. E o ácido ascórbico, que você tem fundamentalmente na vitamina C. Veja, na água você tem solubilidade do açúcar 179 gramas, por favor entenda, em 100 mililitros ou 100 centímetros cúbicos de água. Não esquecer que 1 mililitro e 1 centímetro cúbico são unidades que se equivalem. No entanto, no álcool ele é completamente insolúvel. Percebeu então que eu mudando o solvente, eu mudo a solubilidade. Da mesma maneira, com relação ao cloreto de sódio, eu tenho uma solubilidade de 35,7 gramas dissolvidos em 100 ml de água. Em relação ao álcool, o sal de cozinha é insolúvel. Observe mais dois valores aqui. Para o iodo, a sua solubilidade em água é muito baixa. É 0,029 gramas. Então, 29 miligramas em 100 ml de água. Em relação ao álcool, a solubilidade já é muito boa, 20,5 gramas. Então, troquei o solvente, mudou a solubilidade. Isso deve-se muito à polaridade das moléculas. Aqui, com relação ao ácido ascórbico, 33,3 gramas em água. E aproximadamente, o sinal de aproximadamente, 3 gramas apenas em álcool. Então, ficou caracterizado para você que mudando o solvente, muda a solubilidade. Também trouxe para você aqui um diagrama, que é um diagrama que é muito frequente em concursos. E também testes, né? Parte prática de livros que você vai acessar ou até tem na sua escola para estudar. E esse diagrama mostra o quê? A solubilidade no eixo vertical em 100 gramas de solvente para uma determinada quantidade de soluto que eu vou ensinar você a determinar a partir da leitura do diagrama. No eixo horizontal, se tem a variação da temperatura em graus Celsius. Então vejamos, vou pegar como exemplo aqui a curva de solubilidade do nitrato de sódio, também conhecido como salitre de Chile. É um sal sólido, encontrado aqui na América do Sul. Veja, vou pegar a temperatura de 40 graus Celsius, levante uma perpendicular, vá até a curva de solubilidade e faça a leitura desse valor no eixo da solubilidade, no eixo do coeficiente de solubilidade. Mas o que vem a ser coeficiente de solubilidade? Na verdade, o coeficiente de solubilidade é o valor numérico que expressa a grandeza da solubilidade. Solubilidade é a quantidade máxima de uma substância que se dissolve em 100 gramas de um solvente a uma determinada temperatura e pressão. Então, o que se está obtendo aqui em termos de coeficiente de solubilidade? Veja, faça a leitura. Você consegue dissolver 100 gramas do soluto nitrato de sódio a 40 graus Celsius, temperatura importantíssima, para 100 gramas de solvente. Vamos aumentar a temperatura? Observe, vou para 60 graus Celsius. Levante a perpendicular, vamos na mesma curva do mesmo sal, do nitrato de sódio, e faça a leitura perpendicular, né, no eixo da solubilidade. Você estará em torno de 120, 125 gramas, né, extrapolando o valor aqui, para as mesmas 100 gramas de solvente. Então, o que se observou? Um aumento da temperatura caracteriza um aumento da solubilidade. Isso acontece nesse diagrama para todas as retas ou curvas que são ascendentes. Para essa do cloreto de sódio, se observa que a sua solubilidade é praticamente constante com o aumento ou a diminuição da temperatura. Já para o sulfato de sódio, você tem uma inversão. Num primeiro pedaço, até aproximadamente 40 graus Celsius, você tem um aumento da solubilidade com o aumento da temperatura. E a partir de 40 graus, um pouco mais, né, você tem uma diminuição da solubilidade. Então, uma inversão. Geralmente isso acontece quando o sal tem água agregada à sua estrutura. São chamados sais higroscópicos. Então, fica bem claro para você que a solubilidade é a grandeza e o coeficiente de solubilidade é o valor numérico que identifica a quantidade máxima de soluto que você consegue dissolver numa quantidade padrão de solvente a uma determinada temperatura e pressão, né? Nós consideramos a situação de uma solução saturada, uma solução que não aguenta mais dissolver o soluto, por isso o nome é saturado. Vamos responder a nossa primeira pergunta.
Como os profissionais da área de química conseguem identificar em uma amostra de material se ela é uma mistura ou uma substância simples? Você percebeu que os critérios de pureza passam por ponto de fusão fixo, constante, ponto de ebulição fixo, constante, solubilidade definida para uma mesma temperatura e pressão para a substância pura? Então você pode fazer isso. Identificar através de experiências em um laboratório esses valores e comparar com a substância pura que vem nos handbooks. O que são handbooks? São edições onde você tem as características físicas dessas substâncias puras. Ponto de fusão, ponto de ebulição, solubilidade, índice de toxidez, densidade. Então, já são previamente conhecidos. Você faz a comparação e identifica se a substância é pura ou não. Muito bem, agora tem que ter um cuidado muito especial com dois tipos de misturas que eu vou apresentar a você. A mistura homogênea eutética. A mistura homogênea eutética, ela apresenta um ponto de fusão constante. E é uma mistura de sólidos. Um exemplo típico é a mistura da liga chamada liga Wood. Ou seja, ela é formada por 40% de cádmio e 60% de bismuto. Nesta proporção, a temperatura de fusão, e somente nessa proporção, por favor, 40% de cádmio e 60% de bismuto, você tem uma temperatura constante de fusão, que é a temperatura de 140 graus Celsius. A partir da fusão, a temperatura começa a se elevar, na ebulição a temperatura é completamente variável e vai para o estado de vapor. Então percebeu? A mistura homogênea eutética é uma mistura que apresenta só o ponto de fusão constante, na proporção que eu citei, no caso específico, na mistura Wood. É bastante utilizada em fusíveis. Observe que a temperatura de fusão da substância pura é constante. Do cádmio é 320,9 graus Celsius e do bismuto 271,3 graus Celsius. Uma outra mistura interessante é a mistura homogênea azeotrópica. Muito bem, você tem aqui na mistura azeotrópica, então, a temperatura de ebulição constante. Um caso típico é o álcool 96GL, que representa isso, 96 Gay-Lussac, transformando em percentagem 96% de álcool etanol e 4% de água. Nessa percentagem, o ponto de ebulição desta mistura, nesse valor percentual, por favor, é constante, igual a 78,4 graus Celsius. As substâncias puras, água na pressão de uma atmosfera, temperatura de ebulição 100 graus Celsius. E o álcool etanol, 78,3. Então você observa que a temperatura é constante, só nessa proporção, e é uma temperatura de ebulição. Processos de separação dos componentes e misturas. Na grande maioria, as substâncias se encontram misturadas às outras, no meio aquoso, no meio gasoso ou no meio sólido. E nós precisamos retirar essas substâncias puras dessas misturas. Muito bem, mas é interessante você entender primeiro que as misturas dividem-se em duas grandes categorias. A mistura homogênea é aquela que tem um aspecto uniforme ao longo de toda a sua extensão. Por exemplo, a mistura de água e álcool. Essa que eu citei anteriormente, o álcool 96, o álcool hidratado que se compra no mercado, certo? É uma mistura homogênea. A dissolução do sal de cozinha em água, completamente dissolvida, é uma mistura homogênea. O ar atmosférico, isento de partículas sólidas, é uma mistura homogênea. Nós temos também misturas heterogêneas. Que são misturas heterogêneas? São aquelas que não têm um aspecto uniforme em toda a sua extensão. Então nós temos as fases da mistura heterogênea. Um exemplo típico, uma mistura com areia no fundo do recipiente, a parte intermediária água, e a parte superior, óleo de cozinha, por exemplo. Então nós temos três aparências, três aspectos, três fases. Essas três fases caracterizam, então, uma mistura heterogênea. Nesses processos de separação dos componentes das misturas, eu trouxe aqui para você um processo que certamente está intimamente ligado com a nossa necessidade, que é o processo de tratamento da água, a potabilização da água. Então, a água é captada através dos mananciais, através de uma represa, e colocada num primeiro tanque de acúmulo. Nesse primeiro tanque, ela recebe um tratamento para regular a acidez, através da adição de cal, uma inicial desinfecção com cloro, e em seguida, uma substância acrescentada a ela de nome sulfato de alumínio. Esse sulfato de alumínio vai aglutinar as partículas.
fazer a floculação. Essa aglutinação causa uma maior determinação de massa das partículas e elas vêm para o fundo. Ocorre então uma decantação. Essa decantação, que já é uma segunda etapa da separação, forma no fundo do tanque um lodo. Em seguida, ela é passada por uma filtração. Nessa filtração você tem basicamente carvão ativado, que é um elemento interessante para tirar principalmente óleos, hidrocarbonetos e derivados. Você tem areia de várias granulometrias e brita e cacos também, né? Seixos, onde vai retirar a parte sólida. Então faz-se a filtração. Numa última etapa, na estação de tratamento, você tem a desinfecção. Coloca-se então o cloro para a ação bactericida. Algumas estações de tratamento ainda colocam flúor para melhorar a qualidade da água em relação às bactérias que se formam no meio bucal, né? Para melhorar a qualidade da dentina. E algumas também colocam ozônio, se tiver essa capacidade para desinfecção. Então você viu que nesse processo de tratamento da água, nós temos a filtração. E eu quero falar um pouquinho mais sobre a filtração em termos cotidianos. Você tem a filtração na sua casa, o aspirador de pó, o coar, o café. No aspirador de pó, você tem a passagem do ar atmosférico, né? E as partículas sólidas que são retidas naquele filtro, que pode ser de papel ou mesmo um feltro. No caso do coar o café, você passa o pó de café com a água fervente, o pó de café fica retido no papel de filtro, que é o resíduo, e o filtrado, o café coado, é acolhido então no bule, que você faz isso diariamente, tenho certeza. Vamos agora responder a nossa segunda pergunta. Em uma mistura de água e óleo, quais são os processos mais utilizados para a separação dos componentes? Nós chamamos de decantação. Podemos usar o funil de decantação, onde você tem na superfície inferior a água, ela tem densidade maior. Na superfície superior, você tem o óleo, seja ele óleo mineral, vegetal ou óleo sintético, a densidade é menor que a da água. Abre-se a torneira, deixa-se escoar a parte inferior ou a fase inferior que é da água. Quando chegar na superfície de separação com o óleo, fecha a torneirinha. Chama-se então funil de decantação. Então o processo mais utilizado é a decantação. Em indústrias como vinícolas, cervejarias, nós temos os decantadores, onde a parte sólida na produção do vinho e da cerveja fica no fundo desses cilindros que você observa nessas instalações industriais. Vamos trabalhar agora com a levigação. Levigação é um processo de separação de misturas heterogêneas, de componentes e misturas heterogêneas, ou melhor dizendo, muito utilizado em mineração. Faz-se uma calha, geralmente de madeira, de grande extensão, faz-se passar uma corrente de água. Essa corrente de água, ela arrasta a parte de menor densidade. E fica retido no fundo da calha o minério com maior densidade. Aí nós chamamos de levigação. Também muito utilizado em instalações industriais é a câmara de poeira. Por exemplo, instalações onde se faz a pintura automotiva, secagem de cerâmica. Você tem um equipamento onde nós temos placas metálicas colocadas de forma paralelas, formando uma chicana, ou seja, um labirinto. E o ar é forçado a passar por essa chicana, carregado de poeira. A poeira bate nas placas e se acumula numa bandeja no final dessa câmara de poeira. Assim você retira o ar puro e as partículas sólidas são retiradas da câmara de poeira oportunamente. Destilação. Agora, você tem que ter em mente que nós vamos trabalhar com o processo de separação de componentes e mistura homogênea. Correto? Destilação. Nessa mistura homogênea, você pode ter uma mistura de sólido e líquido, sal de cozinha dissolvido em água. Você pode ter uma mistura de líquido com líquido, água e álcool. Ou você pode ter uma mistura de gases. Por exemplo, os componentes em maior concentração no ar atmosférico, o nitrogênio e o oxigênio. E o processo é a destilação. Eu quero que você entenda aqui uma situação bem prática que é a separação dos componentes do petróleo. E daí eu já aproveito para responder a nossa terceira pergunta. Como é feita a separação dos diversos componentes do petróleo para a utilização em nosso dia a dia? O processo é coluna de fracionamento, através do processo chamado destilação.
Nessa coluna de fracionamento, você tem o petróleo é retirado na forma crua, no seu recipiente onde está acondicionado, passa através de uma serpentina, onde ele é aquecido. Então o aquecimento, né, a fonte de calor está embaixo da coluna de fracionamento. Então a temperatura maior é embaixo. À medida que você vai subindo, ascendendo na torre, a temperatura tende a diminuir. E daí? É o seguinte, as moléculas que formam a composição do petróleo e que são maiores, têm uma temperatura de ebulição maior. Então ela requer uma quantidade de calor maior. Então elas são retiradas na parte baixa da coluna de fracionamento. As moléculas menores, que têm um peso molecular menor, têm uma temperatura de ebulição menor, são retiradas na parte mais alta da coluna. Quais são elas? Por exemplo, a gasolina, por exemplo, o querosene, por exemplo, a fração gasosa, são retiradas na parte superior da coluna, porque tem temperatura de ebulição menor. As moléculas maiores, por exemplo, o óleo diesel, óleo lubrificante, óleo combustível, a fração como o piche, são retiradas na parte inferior da coluna, porque tem uma temperatura maior. Chamamos isso de fracionamento ou destilação fracionada do petróleo. Eu falei a você que nós podemos utilizar o processo de destilação também numa mistura homogênea de gases. É o caso da destilação fracionada do ar atmosférico. Você tem os componentes em maior quantidade, nitrogênio, 78% aproximadamente, e 21% de oxigênio. Comprimos os dois, alta pressão, ambos vão para líquido. Aí aqueça os dois, faz uma destilação fracionada. A temperatura de ebulição do nitrogênio, diferente da temperatura de ebulição do oxigênio, você separa os dois. O oxigênio usado em instalações industriais, em soldas, o nitrogênio para fertilizantes e para refrigeração. É interessante você também perceber que os processos de separação de misturas podem ser utilizados, por exemplo, numa estação de tratamento de esgoto. Então lá nós temos a floculação, temos a decantação, temos a filtração. Observe isso, que é muito interessante o aspecto social. Vou apresentar a você agora uma reportagem sobre a separação do lixo. Observe com atenção. Qual é a situação hoje no Brasil quando o assunto é reciclagem? É uma situação bastante precária, inclusive não existem números disponíveis, confiáveis, de quanto é reciclado. Nós temos aí números de grandes cidades, como São Paulo, algo em torno de 3, 4%, Rio de Janeiro, 1%, então é um índice bastante baixo. E nós precisaremos incrementá-lo para que possamos atender a política, uma vez que o resíduo não vai mais poder ir para o aterro, ele vai ter que ser processado antes da sua destinação final. Nós temos, infelizmente, no Brasil, só cerca de 8% dos municípios investindo em programas organizados de coleta seletiva. É pouco. É pouco. É claro que existem projetos que independem do esforço municipal, mas aí nós não conseguimos atingir, né, patamares altos em termos de quantidade coletada e reciclada. É necessário que haja a participação da prefeitura. A nova lei incentiva as cooperativas de catadores e o fim da informalidade no setor. Quantas pessoas vivem da reciclagem, dependem do mercado de recicláveis no Brasil? Bom, hoje na indústria de reciclagem, diretamente, nós temos cerca de 60 mil pessoas trabalhando. Mas há uma geração de grande quantidade de mão de obra indireta, né, de oportunidades de trabalho e empreendedorismo de forma indireta. E aí nós podemos citar claramente a figura do catador, né? Então hoje nós temos no Brasil cerca de 1 milhão de catadores que vivem de coletar material reciclável, né? E a política nacional, ela traz uma oportunidade de organizar o trabalho desses catadores, porque de forma organizada, hoje nós temos cerca de 40 mil só desse 1 milhão de catadores trabalhando em cooperativas. Quanto mais material se retirar do lixo para reciclagem, mais espaço vai sobrar nos aterros sanitários. Os aterros terão mais espaço ao longo dos anos para receber os resíduos e realmente nós teremos resolvido hoje um problema que afeta as grandes cidades, que é o esgotamento de áreas para receber esse tipo de empreendimento, esse tipo de obra. Nós já temos aí as cidades sem área disponível para a construção de novos aterros, muitos dos aterros atuais estão em fim de vida útil e estão indo cada vez mais longe. Para dar um exemplo, o aterro sanitário que atende o município de São Paulo
Paulo está a cerca de 30 quilômetros da cidade. O aterro que vai atender o município do Rio de Janeiro vai ficar a 80 quilômetros da cidade. Então eles estão indo cada vez mais longe e o custo aumenta. O custo certamente aumenta, porque o transporte também encarece esse custo. E a dúvida que fica é o seguinte: esgotadas essas áreas que hoje estão, para quantos quilômetros nós vamos levar esse resíduo? Você observou na reportagem que foi sancionada, né, a lei de resíduos sólidos. E essa lei vem como um grande benefício social, econômico e ambiental. Aí nós temos a diminuição dos espaços de aterros e a valorização dos resíduos. É um aspecto social muito interessante para você desenvolver na sua comunidade. Deixo aqui um grande abraço e bons estudos a você.